Se você estuda inglês, você já sentiu vontade de rasgar o dicionário por causa de apenas duas letras: GH. Olhe para a lousa. Em light, o GH é mudo. Em enough, ele tem o som de F. And though, ele simplesmente não existe para os seus ouvidos. Como é possível que a mesma combinação de letras tenha comportamentos tão esquizofrênicos? O aluno autodidata olha para isso e pensa: não existe regra, é tudo aleatório e o inglês está quebrado. Mas eu estou aqui para te dizer que o GH não é um erro, ele é um fantasma. Ele é a prova de que o inglês já foi uma língua muito mais grossa e gutural do que é hoje. Hoje, no nosso laboratório de lógica linguística, vamos caçar o som perdido que o GH está escondendo há 500 anos. Vamos decifrar essa conspiração agora. Para entender o GH, você precisa primeiro aprender a fazer um som que o inglês moderno deletou do sistema operacional. Imagine o som do R forte da palavra carro, ou o CH do compositor alemão Bach. O som de Bach, há 1000 anos, o inglês era uma língua germânica pura e palavras como light eram pronunciadas como lust. Era um som gutural que vinha do fundo da garganta. O GH que você vê hoje no papel e não pronuncia era, na verdade, um som forte, seco e muito presente. O inglês antigo soava muito mais com o alemão de hoje do que com o inglês de Hollywood. O GH é o fóssil de um som que exigia esforço físico para ser emitido e que o tempo acabou suavizando até desaparecer. Por que mantemos o GH escrito se ninguém mais fala esse som de garganta? A culpa, como quase sempre na história do inglês, é da tecnologia. Quando a escrita do idioma começou a ser padronizada no século XV, as pessoas ainda faziam esse som gutural em muitos dialetos. Os escribas escreviam o GH para representar aquele arranhado. Só que a língua falada evoluiu muito rápido. Os sons ficaram mais leves, elegantes e o arranhado sumiu da boca do povo. Mas aqui está o bug. Os editores de dicionários e os primeiros impressores decidiram que a escrita era sagrada e não deveria mudar. O resultado? A pronúncia seguiu viagem para o futuro, mas a escrita ficou congelada na Idade Média. Ler o GH hoje é como olhar para a certidão de nascimento de um som que já morreu. Mas e quando o GH tem som de F, como é enough ou rough? Essa foi a solução de emergência do idioma. Quando o som gutural original começou a morrer, alguns dialetos do inglês não queriam simplesmente deixar um silêncio no lugar. Eles tentaram substituir aquele arranhão por algo mais fácil de produzir, apenas com os lábios e os dentes. O som de garganta pulou para a frente da boca e virou um F. Foi uma mutação genética da fala. Imagine o caos linguístico na época. Metade da Inglaterra começou a deixar o GH mudo e a outra metade começou a falar F. No final, o inglês moderno decidiu manter as duas versões no dicionário, dependendo da palavra. O GH em enough é um transplante de som bem-sucedido. Já em palavras como light, night e bright, o GH escolheu o caminho do silêncio absoluto, mas ele não saiu sem deixar um rastro. Quando o GH parou de ser pronunciado nessas palavras, ele fez algo generoso. Ele esticou a vogal que vinha antes dele. É por isso que o I em light tem esse som longo e aberto de I. Se não houvesse o GH ali, a palavra seria apenas lit, com som curto. O GH mudo funciona como um pedestal invisível para a vogal anterior. Ele é o guarda-costas que diz: eu não apareço, mas garanto que o I tenha o som do alfabeto.
Entender isso tira sua raiva do GH. Ele não é inútil, ele é um sinalizador de que a vogal anterior é longa e poderosa. Aqui mora o maior perigo para o estudante brasileiro. Though e tough são visualmente quase idênticas, mas soam como se viessem de planetas diferentes. Em though, embora, o GH é 100% mudo e o som é um O limpo. Em tough, difícil, o GH virou F e o O virou um som de E. Por quê? Porque elas vieram de dialetos diferentes que colidiram no inglês de Londres. É como se o inglês fosse um Frankenstein feito de retalhos de várias vilas da Inglaterra. O GH é o ponto da costura onde a lógica quebra. Para o autodidata, a lição é: não confie no padrão visual do GH. Confie na família da palavra. O GH é uma letra camaleão que muda de personalidade dependendo da vizinhança. Você achou que o GH era um problema apenas no final das palavras? Olhe para ghost, fantasma. A palavra original era ghost, sem o H, porque enfiamos um H aí. A culpa é de William Caxton, o primeiro impressor da Inglaterra. Ele passou muito tempo na Bélgica e na Holanda, onde se escrevia Gist. Quando ele voltou, ele achou que o ghost, em inglês, parecia pobre visualmente e decidiu adicionar o H para deixá-lo mais parecido com o estilo europeu chique. Foi puro marketing visual e snobismo gráfico do século XV. O H em Ghost não tem função nenhuma, nunca foi pronunciado. É apenas o fantasma de uma preferência pessoal de um editor que virou lei eterna no seu dicionário. A prova definitiva da nossa investigação está na comparação com as línguas irmãs do inglês. Olhe para a palavra daughter, o GH é mudo. Agora olhe para o alemão, Tochter. O som gutural está lá, firme e forte no CH. O inglês daughter e o alemão Tochter são exatamente a mesma palavra. O inglês apenas limpou a garganta e parou de fazer o barulho chato, mas manteve o GH na escrita, para não esquecer que um dia foi parente do alemão. Sempre que você vir um GH mudo no meio de uma palavra, tente trocá-lo mentalmente por um som de R, bem forte, de garganta. Se a palavra começar a parecer alemão, você descobriu a árvore genealógica dela. O GH é o cordão umbilical que liga o inglês às suas raízes bárbaras. Como o autodidata sobrevive ao GH sem enlouquecer? Memorize 3 gangues de palavras. Primeiro, a gangue do IGHT. Light, night, sight. Aqui, o GH é sempre mudo e o I é sempre longo. Segunda, a gangue do OUGHT. Bought, thought, brought. Aqui, o GH é mudo e o som é de um O longo e profundo. Terceira, se a palavra for curta e indicar algo físico, bruto ou sujo, rough, tough, laugh. As chances do GH soar como F são enormes. Pare de olhar para as letras isoladas e comece a olhar para os grupos. O inglês não é uma língua de letras, é uma língua de vizinhanças. Se você conhece o líder da vizinhança, você sabe como todos os outros vão se comportar. O veredito do professor Dylan é: o GH é a impressão digital de um som morto. Ele está lá para te contar a história de quando o inglês era uma língua de guerreiros germânicos que falavam com o fundo da garganta. Não tente ler o GH. Tente enxergar através dele. Ele é o registro do esforço físico dos nossos ancestrais e da vaidade dos nossos primeiros editores. Quando você aceita que o GH é apenas uma lápide histórica, você para de brigar com a pronúncia
e começa a dominar o código secreto. A escrita é o museu, o som é a vida pulsante. Aula encerrada e cuidado para não tropeçar nos fantasmas da garganta na sua próxima leitura. Nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima!